Oi, Calu, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Está bem, cara? Tô bem, estamos bem. E você? Tá me ouvindo? Então, só Pode entrou falar. uma pessoa ainda, mas já vou começar te apresentando, falando um pouco sobre a live. Então, primeiramente, meu nome é Jude, eu estudo na UFJF e sou voluntário do Centro de Referência. E a gente está realizando 4 lives hoje. Essa daqui é a live 3 sobre visibilidade não binária, com o Caluan. E vamos ter mais uma live às 8h30. Não, Se oito não, horas. 8 horas, Calu, obrigado. Vamos ter mais uma live às 8 horas com a Dandara e a Idianari. E na bio do nosso perfil tem o link para a campanha Tão em Solidariedade, para quem quiser doar para as mulheres trans e travestis em situação de prostituição que estão precisando de mantimentos durante a quarentena. Tá o nosso link lá. E a gente também está criando um canal no YouTube e toda semana vamos estar postando uma indicação de filme com representação LGBT. Queria agradecer a todo mundo pela presença, agradecer a você também, Cauã. Vou apresentar o Cauã aqui. Ele é uma pessoa não binária que fez uma tese de mestrado lá na UF sobre artistas trans no streaming. Foi o Spotify, não é, o Calu, que você usou? Isso, Spotify e YouTube. Spotify e YouTube, isso aí. E aí, Calu, eu vou começar te perguntando algumas coisas que eu separei aqui. É, Primeiro sobre a sua vivência pessoal e depois sobre a questão do seu trabalho e tudo mais. E aí, né, para a gente começar, eu já conversei com o Calu antes. É, não é. É muito importante perguntar para as pessoas qual pronomes elas usam, né? Para a gente que é não binário, eu acho que é uma questão maior ainda. E aí eu uso ele e elo, que é o pronome neutro, e Calu usa todos os pronomes ele, eu e ela. E eu queria começar perguntando para você, Calu, porque muita gente tem um certo problema de chamar as pessoas não só pelo pronome neutro, né, mas pelo pronome, eu digo, no caso, né, eu digo algumas pessoas trans e até pessoas cis mesmo por causa da questão da invalidação é, se incomodarem por se incomodarem de tipo, você é trans, mas eu tô te chamando pelo pronome que foi dado no seu nascimento, né? O pronome que te chamavam antes da transição. E como é que é isso para você? Como é que você lida com essa situação? Essa questão do pronome, eu acho muito importante que as pessoas sempre perguntem para todo mundo, exatamente por conta disso que você disse, né? Não necessariamente por eu ser trans, significa que eu vou trocar o meu nome, os meus pronomes, né? Tem várias pessoas trans que não reivindicam o nome social e que mantêm o mesmo pronome. As pessoas, dentro do meio especificamente, né, dentro do meio trans, as pessoas têm uma tendência a achar que ser trans é você ter problema com seu nome, problema com os seus pronomes e problema com o seu corpo, né? Então, automaticamente, elas assumem que você tem que ter disforia, você tem que sentir mal por ter peitos ou não ter peitos, ou alguma coisa desse tipo. E não necessariamente, né? Ser trans tem muito mais a ver com a forma como você se identifica, como você se enxerga, do que com todo o resto, né? Então, assim, nome, pronome e terapia hormonal, cirurgia são detalhes, né, que para algumas pessoas pode ser muito importante, para outras podem ser totalmente indiferentes. Então, se alguém falar para mim assim, eu não vou te chamar de ela porque era do seu gênero de nascimento, como eu não tenho problema com nenhum outro pronome, para mim é indiferente. Mas, por exemplo, se eu só usasse ela, se eu só usasse pronomes ela, dela, né, pronomes femininos, e não usasse ele, dele ou eu, dele, e a pessoa falasse assim, eu não vou te chamar de ela. Filha, você não tem nem por que então conversar comigo, porque é o pronome que eu uso, sabe? A questão dos pronomes tem exatamente a ver com você respeitar a identidade de alguém, né? Então, se você vai me invalidar pelo meu pronome, você consequentemente não está me respeitando.
né? Então perde totalmente o discurso do respeito. Por isso que dentro da comunidade eu acho mais crítico esse tipo de discurso, porque a gente está lutando pela mesma causa. Com certeza, né? A questão da união dentro da comunidade é muito importante. E aí eu vou aproveitar e engatar na pergunta aqui, porque como que você lida, né, com a questão de ser uma pessoa não binária e negra dentro da comunidade LGBT, dentro da comunidade trans, e também ser uma pessoa, né, trans dentro da comunidade negra? Quais são as dificuldades que você enfrenta em relação a isso? Em relação a ser negro dentro da comunidade LGBT, existe outras pessoas, né? Tanto homens gays cis, lésbicas cis, pessoas trans, binárias, no caso travestis, mulheres trans e homens trans negros, que vão reforçar o que eu vou dizer, mas existe um racismo muito forte dentro da comunidade LGBT, especificamente na questão do afeto, da afetividade. Então, assim como dentro da. Se eu fosse uma pessoa cis hétero, eu ia sofrer com racismo na hora de me relacionar com as pessoas, ou da objetificação, né, da objetificação do meu corpo, hipersexualização do corpo da pessoa negra, ou do preterimento, que também são os lugares que geralmente são destinados para pessoas negras. Acontece entre héteros cis, também acontece dentro da comunidade LGBT. Então, o racismo é muito forte, especialmente sendo eu uma pessoa trans. Porque dentro da comunidade LGBT mesmo, pessoas trans binárias, por exemplo, homens trans gays ou mulheres trans lésbicas, já têm dificuldade de conseguir parceiros, sendo eles cis, por conta de preconceito de transfobia, porque as pessoas ainda tentam genitalizar as relações, né? Então, por exemplo, um homem trans gay, ele vai ser invalidado dentro da comunidade gay, se ele se interessar por um homem cis, pelo fato de ele não ter um pênis. Uma mulher trans lésbica, ela vai ser invalidada pelo fato dela ter um pênis. Então, assim, essa questão da transfobia dentro da própria comunidade também é real. Sendo eu uma pessoa trans negra não binária, isso se potencializa, né? Então, mas é um debate ainda que eu não tenho nem estrutura para começar, porque eu conheço pouquíssimas pessoas trans não binárias negras que têm alguma visibilidade, seja youtuber, seja escritor, seja blogueiro. São grupos que estão muito invisibilizados ainda, né? A comunidade trans, o T dentro do LGBT já é muito invisibilizado, mas especialmente não binário, e especialmente não binário negro, né? Então, falar sobre como funciona o racismo para uma pessoa não binária, eu realmente vou estar reduzindo o debate às minhas experiências, porque eu ainda não tive a oportunidade de conhecer outras pessoas não binárias negras para ter essa discussão, para a gente poder tentar pensar coletivamente sobre isso. Entendi, Caluan. E essa questão toda, né, que você falou da transfobia, juntando com o racismo e tudo mais, como que é a sua vivência dentro da faculdade em relação a isso? Então, eu, no caso, me revelo, né, tipo, me assumo como pessoa não binária na minha graduação em produção cultural, que foi no IFRJ, lá de Nilópolis, no estado do Rio de Janeiro. E eu tive sorte, assim, eu fui privilegiada em todos os espaços, porque eu fazia faculdade na área de cultura, né, cultura e arte, então, que é um grupo que tende a ser mais aberto, né, mais aberto à diversidade. Então, eu não tive tantos problemas nesse período. Na minha pós-graduação, na minha especialização, fui em linguagens artísticas também. Eu tive alguns comentários, assim, de colegas de turma, com perguntas invasivas que outras pessoas trans também escutam, né? Tipo, a pessoa, oi, meu nome é Caluan, eu sou uma pessoa trans não binária. A primeira coisa que a pessoa pergunta é o que você tem no meio das pernas. Tipo, você não sabe nem o meu sobrenome e você já tá me fazendo uma pergunta invasiva dessa, sabe? É respeitoso Na mesmo. época isso é praxe. Para toda pessoa trans vai ter que lidar com esse tipo de coisa. No mestrado, eu fiz uma coisa, eu sempre faço, acredito que você já deve ter feito também, que é o famoso cisplay, né? Então, eu fiz o cosplay de cis.
todo o processo seletivo do mestrado, em nenhum momento eu pedi nome social nas provas, né, na entrevista, em nenhum momento, nada. Depois que eu entrei, matrícula feita, ok, agora eu vou ver como é que é a política da universidade, porque eu não sou daqui de Minas, eu não sou de Juiz de Fora, então eu não sabia como é que funcionava. Aí fui investigar sobre a política da universidade, vi que tinha a possibilidade de nome social, e também foi bem tranquilo, assim, em relação aos professores, à secretaria, todo mundo pediu nome social, não teve nenhuma vez que eu fui chamada pelo nome do registro, em todo o período, foi 2 anos de mestrado, em nenhum momento eu tive problema com isso, né? Mas existe aquele sentimento, né, daquela síndrome do impostor, quando você é a única pessoa trans nos espaços. Eu era a única pessoa trans da minha turma, então isso eventualmente fazia com que eu fosse embora chorando, assim, querendo desistir, especialmente quando começavam os debates sobre gênero, né? Isso é um problema muito grave que a gente tem na academia. Às vezes a gente quer debater tanto o gênero, debater tantas questões de gênero e sexualidade no âmbito teórico, que a gente esquece que existem pessoas que vivem, né, que estão vivendo isso. E os debates chegavam nos níveis que, assim, eu só queria ir embora chorar, porque eu falei, eu não tenho condições, esse pessoal está vivendo num mundo diferente do meu, sabe? Mas mais por conta da síndrome do impostor, não tanto pelo que as pessoas faziam, porque todo mundo foi sempre muito respeitoso comigo. Por isso que eu digo, eu tive sorte, eu tive o privilégio de estar de ter tido todo o meu processo acadêmico muito tranquilo em relação à minha identidade de gênero. Lá na UF não só na UF, né, mas acho que em toda a universidade é assustador mesmo. A gente tem aí 22 mil alunos no total e a gente conta no dedo, né, quantas pessoas trans tem. Eu também tenho muito esse sentimento de não conseguir falar e de realmente de ser um ambiente que não é feito pra gente, né? E a Aquele gente tem sentimento de que eu não pertenço. O que eu estou fazendo aqui, né? tem que ocupar na marra, né? No suor, no sofrimento. Passar aqui para a próxima pergunta. Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre a imposição de estereótipos binários em pessoas não binárias, porque, assim, para quem está assistindo que nunca leu nada ou parou para pensar sobre isso, com a gente ocorre muito que, assim, por exemplo, no meu caso, eu fui designado como mulher no nascimento, né? E aí existe uma imposição da sociedade a partir do momento que eu me assumo trans, para eu tomar a postura masculina, da mesma forma que tem uma imposição muito grande para eu aderir à figura da mulher, né? Porque por causa de toda a questão da cisnormatividade, tem essa questão da binariedade, inclusive dentro da comunidade trans, né? Porque tem-se, como o Caluan já até falou em alguns vídeos dele e tudo mais, que eu estava assistindo, tem essa coisa assim, olha pra gente, a gente toma testosterona e tudo mais, e aí já fala, é homem trans, e aí pronto. E como que você lida com isso? Como que você sente essa situação na sua vida? Essa questão da imposição do padrão, muito difícil, isso é muito complicado, porque até mesmo se a gente parar para pensar em todos os espaços em que a gente existe, né? Então, assim, preciso no posto de saúde, eu preciso ir na farmácia, no mercado, em qualquer outro lugar, as pessoas têm automaticamente quase que a necessidade de ter uma leitura social imediata do que você é. Então, já aconteceu, e acontece diariamente, toda vez que eu tenho que sair de casa, né, seja para ir no mercado, seja para ir na farmácia, de alguém puxar um assunto aleatório comigo, literalmente, isso acontece mesmo, para ouvir a minha voz, para saber se eu sou homem ou se eu sou mulher. Isso acontece muito, muito mesmo. E dentro da comunidade é muito complicado essa questão de você ter que ser, por exemplo, eu também fui designado mulher ao nascimento. Então, quando eu falo que eu sou trans, automaticamente as pessoas esperam que eu seja um macho alfa, super, né, estereótipo. E eu não sou. E aí eu sempre fiquei naquele lugar de, quando eu era lido como mulher, né, antes da terapia hormonal, era considerada muito feminina para ser homem e muito masculina para ser mulher. Então, assim, eu sempre estive nesses dois espaços.
até os dias de hoje. Então, determinados espaços, as pessoas ficam fazendo essas coisas. Eu faço terapia hormonal hoje, mas se eu não fizesse, né? E se eu fosse, por exemplo, tem alguns youtubers que eu sigo, sei lá, Ashley Hardell, que é gringa, é uma pessoa não binária, não faz uso de terapia hormonal, mas mudou o nome, fez mastectomia. No Brasil, por exemplo, dentro do processo transexualizador, uma pessoa não binária que não faz uso de terapia hormonal e quer fazer a mastectomia, por exemplo, ela não pode, porque o processo transexualizador diz que você tem que estar fazendo terapia hormonal, né? Então, o nosso próprio processo, né, as nossas próprias conquistas dentro do meio trans, meio que obrigam você a entrar dentro de um padrão, né? E isso exclui muita gente. Uma das vantagens, por exemplo, na live anterior, em relação à conquista que a gente teve de mudar o nome direto no cartório, é que a gente pode mudar o nome e ou o gênero. Então, não necessariamente preciso mudar o gênero se eu não quiser, porque a gente, no Brasil, só reconhece ainda homem e mulher, não tem um terceiro gênero. Então, para mim, para que eu vou mudar o meu gênero na minha certidão se não tem um gênero que me contempla, sabe? E essa questão de padronizar os nossos corpos, isso cai também naquele debate do quem tem direito a fazer o que com o próprio corpo, né? Que é um debate antigo do feminismo, né? Em relação às mulheres não poderem fazer, por exemplo, laqueadura sem ter autorização do parceiro, a questão do aborto, aí vem antes da decisão da STF da mudança de nome, que as pessoas trans tinham que ter as cirurgias feitas para poder mudar o nome, quase que obrigando você, então, você vai moldar o seu corpo para a sociedade te aceitar. O nosso processo já é assim. Então, isso se reproduzir dentro da própria comunidade de certa forma, faz sentido, né? Pensando nas pessoas transbinárias que vieram dessa luta mais antiga, né, de que elas tinham que fazer as cirurgias para poder conseguir troca, para poder ser chamado pelo nome, para poder ter o respeito da sociedade. Então, realmente é um pouco, eu entendo que é complicado para elas entender pessoas que não entram nesse padrão, não querem, né? Mas é tudo também questão do diálogo, tudo questão que a gente consegue desconstruir dentro da própria comunidade. O que a gente precisa lutar mesmo é contra o processo do sistema de saúde, do sistema penitenciário, de todos os sistemas que a gente está sujeito e que a gente é obrigado a se moldar para caber. Eu acho interessante falar a questão da retificação, né? Porque para as pessoas transbinárias é justamente o ato de ser reconhecido pelo Estado, né? E de certa forma a gente continua não sendo reconhecido, né? É uma violência assim bem pseudo-sutil, né? Mas que reforça coisas muito, muito sérias, né? A própria questão por exemplo, eu vi você falando no seu vídeo sobre a sua mastectomia, que perguntaram para você, né, em qual enfermaria você queria ser posto. Isso é muito complicado, né? Porque eu não sei você, mas, por exemplo, eu tenho muito medo de ser posto numa ala masculina, só que ao mesmo tempo de certa forma, eu me sinto subjugado de estar num ambiente dito para as mulheres. E eu acho que são coisas bem complicadas na nossa vida. A própria questão da língua também, né? Como você falou, a estrutura, são coisas que estão muito acima da gente e vai ter momentos que realmente não tem muito o que fazer. Isso acontece muito também na questão do banheiro. Eu participei de uma live na semana passada em que a gente discutiu a questão do uso do banheiro de pessoas não binárias. Né? E eu comentei, eu falei, tá, no banheiro masculino eu corro o risco de ser espancado, de ser estuprado, ser morto. No banheiro feminino, elas estão com medo de que eu possa fazer tudo isso com elas. Então, assim, a gente está trabalhando num sistema de opressões, um sistema que oprime mulheres, que oprime pessoas LGBT. As mulheres estão com medo o tempo todo, as pessoas LGBT estão com medo o tempo todo. Então, a experiência, eu vou fazer um xixi, vou retocar uma maquiagem, vou, sei lá, fazer qualquer coisa, trocar a fralda de uma criança no banheiro, se torna uma experiência de pânico, uma experiência de medo, né? Então, a gente está discutindo, aí entra aquela questão, né, de alguns grupos feministas que lutam contra pessoas trans. A gente está discutindo entre nós um problema que
está atingindo a gente de forma diferente, mas a origem do problema é o mesmo. Né? É o sistema que nos oprime, que faz com que a gente fique com medo de tudo e de todos. Com certeza, né? Tem uma figura do opressor comum de uma forma ou de outra, né? E sobre a questão que a gente estava falando da imposição da masculinidade, o Marco comentou aqui sobre a hipersexualização do homem negro, e você sente que, devido a essa imposição, você sente que isso te atinge de uma forma intensa? Então, agora eu estou começando a sentir isso. Assim, antes da minha terapia hormonal, né, quando eu ainda tinha uma leitura feminina dentro da sociedade, a única experiência que eu tive foi com preterimento, né, a rejeição, a mais feia, a boa para amizade, nunca boa para relacionamento. Então, eu tive essa experiência, né, a minha vida inteira. Eu estou com 28 anos, né, eu faço terapia hormonal há mais ou menos 2 anos, pouco tempo. Então, durante toda a minha vida, a minha experiência era de autoestima aos frangalhos, rejeição, preterimento. Pós-terapia hormonal, especialmente depois da minha mastectomia, que foi em fevereiro desse ano, eu comecei a receber mensagens e flertes, enfim, de homens, especialmente homens gays, que assim, que já me conheciam antes, que nunca nada, e de repente começaram com papos estranhos, porque para mim é estranho, né? Falar sobre afetividade, falar sobre sexualidade comigo. E, de certa forma, eu sinto que tem a ver com essa questão da hipersexualização, porque, especialmente porque eles já me conheciam, já conheciam a minha personalidade, nada disso mudou. O que mudou foi o meu corpo. E, a partir de então, eu virei objeto de desejo, sabe? Então, tem sim, eu tenho sentido mais essa questão da objetificação, e isso me assusta um pouco, porque, como eu disse, a minha personalidade não mudou, né? Os meus medos, né, das opressões que eu vivi enquanto uma leitura feminina, né, enquanto uma leitura de mulher, ainda persistem. Então, assim, se eu tiver em algum lugar e um homem cis começar a falar comigo, ou começar a me olhar, eu vou ficar com medo. Isso é a primeira coisa que eu vou sentir, medo, sabe? Especialmente se ele falar de forma... Porque eu não sou uma pessoa que se relaciona com homens, mas pelo que eu escuto, né, de homens gays, homens gays cis tendem a ser muito incisivos, né? Então muito diretos, e isso não é uma coisa comum, né? O cara já chegar falando assim, então te quero, sabe? Que isso, cara? É uma experiência nova, não está sendo bacana, e tem a ver com essa questão também do racismo institucional, né? De objetificar pessoas negras ou preteridas, né? Nunca pensar nas pessoas negras como um lugar de amor, de afeto, e não apenas de sexo. Essa questão de homens gays cis dentro não só dentro da comunidade LGBT, né, dentro do contexto social, é um problema bastante sério, né? Eu acho que o pior de tudo é que eles frequentam ambientes que seriam pseudo ok para LGBTs frequentarem, né? E aí eles acabam reproduzindo todas essas coisas assim, bem graves. Eu concordo com você, é um incômodo, assim. Eu, particularmente, né, não tem essa questão do racismo, mas em relação, né, à fetichização do homem trans, depois que eu fiz a minha cirurgia também, eu observei, assim, um alto índice de homens gays cis fetichistas. É bem complicado mesmo. Uhum. Já chegaram a falar diretamente, assim, para mim, que tinham curiosidade. Entrar um pouco na questão do seu trabalho, já que a gente estava falando sobre linguagem, né? Uma das coisas que, né, desde o começo você falou que você queria fazer uma linguagem que saísse daquela coisa do meio acadêmico, que é difícil de entender e não é nada didática, não é acessível, e tanto que, né, a MC Chuchu estava lá, seus pais estavam lá, e você disse, né, justamente, você queria que quem não tivesse acesso à universidade conseguisse. E como que foi para você, assim, fazer isso? Por exemplo, você tinha me falado, você falou, né? E você botou no Pajubá, na parte escrita, né, da tese, e aí você riscou e botou
na forma formal e que no começo foi um pouco difícil a adaptação, porque a gente sabe assim, eu pessoalmente, mesmo estando dentro da academia como uma pessoa trans, eu me sinto bem alheio aos assuntos porque eu não entendo nada do que ninguém diz. E como é que é isso para você? Como é que foi bater de frente nessa tecla assim, que foi uma parada que ninguém nunca tinha feito? Era quase que era coerência com o meu tema, né? Se eu decidir falar sobre produção musical de artistas trans, ou seja, eu vou fazer um trabalho acadêmico sobre pessoas trans, eu preciso ter consciência que a maioria das pessoas trans não estão na academia. Eu preciso saber das estatísticas. 90% da população trans está na prostituição. Eu preciso saber das estatísticas de evasão escolar. Eu preciso saber tudo isso, né? Sendo especificamente, se eu comecei falando, eu era a única pessoa trans da minha turma. Eu sei que as pessoas trans não estão ocupando as universidades por um problema que vem da questão do preconceito lá na infância, então vai saindo dos espaços escolares, vai tendo que se prostituir, não consegue um trabalho formal, não consegue chegar à universidade. Então, assim, eu vou fazer esse trabalho para quem? Para pessoas cis, brancas, hétero da universidade, para ficar entre elas? Eu não queria isso, né? Então, eu falei, eu vou fazer um trabalho que eu fale com o meu público. Então, assim, pessoas trans no meu trabalho não iam ser. Isso foi uma premissa, assim, que desde o começo eu falei com a minha orientadora. Eu não quero trabalhar com pessoas trans como um objeto de estudo. Pessoas trans não vão ser o meu objeto de estudo. A Maria Clara Araújo já falou isso antes, e eu acho que ela está certíssima. Então, elas vão ser o meu público-alvo, né? Então, eu falei, beleza, eu vou fazer com uma linguagem acessível, que era o foco. Mas eu tinha que defender dentro de uma universidade, então eu precisava ter os respaldos, vamos dizer assim, acadêmicos para poder fazer o meu trabalho. Então, toda vez que eu usava... A minha linguagem é quase de um blog, né? A minha apresentação já está disponível no site da UFJF completa, para quem quiser ler, baixar o PDF. O texto é quase que um blog mesmo, então tem palavras com risco em cima, tem bastante ironia, tem palavras do Pai do Bal, o próprio título é tudo que é só de desacuenda na nuvem, sabe? Então, a proposta era essa, e eu fiquei muito feliz quando chegou no Dia da Defesa, que a Chuchu, inclusive, falou sobre isso. A MC Chuchu esteve na minha banca como membro convidado. Ela era, né, para ser membro de banca de mestrado, você tem que ter doutorado. E apesar da MC Chuchu não ter, a gente conseguiu comprar essa briga com a universidade por notório saber, porque eu estou falando de pessoas trans na música, quem melhor do que MC Chuchu, que é uma das pioneiras, né, da música no Brasil. E ela esteve e ela falou que um dos sentimentos que ela tem toda vez que convidam ela para alguma atividade da universidade é que estão lá falando outro idioma e que convidaram ela só quase como que mascote, né? Porque ela nunca se sente pertencente, ela nunca entende. E que ela ficou feliz de estar na minha banca porque ela entendeu o que eu estava dizendo. Eu fiquei tão feliz com ela ter falado aquilo, porque era o principal objetivo. Era que o meu trabalho pudesse ser lido por qualquer pessoa, independente do nível acadêmico, que pudesse ter acesso à população trans que não está na academia, né? Então, esse foi o principal objetivo do trabalho. Entendo, eu lembro, né? Eu estava lá também e foi o meu segundo dia na universidade, né? E uma das coisas assim, acho que foi um dos únicos momentos que eu me senti bem lá dentro, porque, né, eu vi você apresentando uma pessoa trans, falando sobre outras pessoas trans, eu entendi o que você estava dizendo, e, né, tinha eu, você, a Bruna e a MC Chuchu na mesma sala. E, tipo, eu olhei para ele e falei assim, nossa, pro quanto que a gente vê isso, assim, é uma coisa impressionante, é uma mobilização, né? Então, eu achei que ocupar esse espaço foi muito importante, fiquei muito feliz por você, acho o seu trabalho muito bom, parabéns, muito importante para a nossa vivência. E aí eu queria te perguntar, né, com a sua pesquisa e tal, qual a importância de ter artistas trans para a visibilidade da população trans? Não, exatamente pelo motivo que eu falei, que infelizmente a gente tem muito trabalho bom, muito debate bom dentro dos espaços acadêmicos, mas esses debates eles não chegam a quem precisa chegar. E eu sou da crença que uma das principais, uma das melhores formas de chegar ao grande público é através das artes
especificamente as não hegemônicas, tá? Então, eu não estou falando de belas artes, artes plásticas, eu estou falando de cinema, eu estou falando de televisão, eu estou falando de música, né? Porque por mais que você não tenha, sei lá, você não tem título, você não tem um emprego formal, você, a maioria das pessoas, tá? Também não é todo mundo, mas a maioria das pessoas tem uma televisão, ou tem um rádio, sabe? Ou tem um celular que tem acesso à internet. As pessoas conseguem, por exemplo, aprender alguma coisa vendo uma novela, por exemplo. Então, é importante da representatividade correta em novelas, ou, sei lá, num filme que vai passar num canal aberto, sabe? Ou talvez mesmo através da música, porque o YouTube é uma ferramenta de visibilidade mundial, então qualquer pessoa pode, num lugar remoto do planeta, postar um vídeo que vai ter uma adesão mundial, sabe? As próprias rádios, canais de videoclipe, enfim. Então, as pessoas trans na música, e uma das pautas da minha pesquisa era mostrar comentários no YouTube, né? Então, eu pegava um videoclipe de um artista trans e via os comentários desse artista, das pessoas interagindo. E tinha gente de todos os tipos. Tinha pessoas trans que estavam ali felizes, que se identificaram com aquele artista. Tinha pessoas cis que não sabiam sobre nada daquela vivência. E aí, de repente, estavam falando, nossa, mas nossa, que coisa diferente, eu não conhecia, vou saber mais, sabe? Então, a visibilidade desses artistas para a pauta, para o movimento, permite o diálogo, porque tinha gente, por exemplo, nos comentários da MC Chuchu mesmo, tinha gente destilando ódio ali nos comentários e outras pessoas comentando, tentando desconstruir o pensamento das pessoas que estavam destilando ódio. Então, assim, elas possibilitam um diálogo entre pessoas diferentes, de lugares diferentes, de bagagem diferente, de contextos sociais diferentes. Então, é muito importante esse tipo de visibilidade, porque ela possibilita transformações sociais. Né? Ela possibilita que a gente dialogue, que a gente possa discutir para um grande público, ou seja, fora dos espaços acadêmicos, o que também é muito importante. Essa normalização nossa é muito necessária, né? Acho que, ainda mais nessa época, né, que tá rolando a propaganda do Tami na Natura, né? Que foi uma coisa que me deixou muito impressionado, né? Porque ele aparece num pedacinho muito pequeno, né? Ele é, teoricamente, o que é, entre muitas aspas, o que é mais aceito dentro da comunidade trans, né? Um homem trans, branco, cheio de cirurgia, hormônio. Ele, inclusive, eu acho que ele apoia o Bolsonaro e. Não sei. É meio chocante, assim, ver, tipo assim, porra, nem assim as pessoas conseguem digerir um pouquinho da gente, né? Imagina quando a gente entra em toda essa questão da interseccionalidade. E eu acho que o sucesso que a MC Chuchu faz, né, proporciona muitas coisas mesmo. Ela chegou a aparecer até na TV aberta, né? E, pô, uma travesti negra aparecendo na TV aberta, ainda com as letras que ela fala, né? Falando sobre a vivência. E não só para a naturalização das pessoas cis, eu acho que para a gente é importante também, né? Para a gente poder se ver em outros ambientes e para os que ainda não se descobriram poderem observar. E quando você foi procurando, foi difícil de achar? Você achou que esses artistas, eles costumavam... Eu lembro que tinha uns que você me disse, assim, que tinham pouquíssimas visualizações. Foi difícil? Assim, foi demorado? Como é que você observou isso? Bom, então, só antes de te responder, só vou fazer um parênteses em relação ao que você comentou do Tami. Eu acho que está tudo um pouco interligado. Tem a ver com representatividade, tem a ver com visibilidade. Antes de eu começar a minha pesquisa sobre música, especificamente só sobre a música, eu fiz um artigo sobre videoclipes de pessoas trans. E aí, nesse artigo, eu faço mais ou menos um histórico da representação de personagens trans no cinema. E assim, só no Brasil, desde a primeira vez que apareceu um personagem trans até início dos anos 2000, nunca eram interpretados por pessoas trans, eram sempre pessoas cis fazendo pessoas trans. E geralmente, ou eram lugares de muita tragédia e marginalização, então assim, de bandidos, de ladrões, ou um lugar de ridicularização.
né, de chacota. Lembra? Lacraia é o principal exemplo, né? A nossa referência, quando criança e adolescente, de pessoas trans na televisão, era para chacota, era para debochar. Então, quando aparece um homem trans como o Tami, numa propaganda do Dia dos Pais, mostrando um lugar de família, de afeto, as pessoas não estão acostumadas com isso. As pessoas elas ficam incomodadas de ver a normalização das nossas vidas para fora do lugar do deboche, da chacota. Então, assim, a nossa presença era tolerável. Vera Verão, Lacraia, era tolerável enquanto era para debochar. Quando é para a gente falar de vida normal, de afeto, de amor, de família, aí vira um problema, né? Em relação à pesquisa em si, foram 2 anos de mestrado, 2 anos de pesquisa intensa. Claro que, assim, tanto que nos meus agradecimentos eu agradeço muito blog, porque, infelizmente, a produção de conteúdo voltada para a população trans, a produção de conhecimento voltada para a população trans é majoritariamente de blogs, tá? Então, a gente tem pouco ainda material acadêmico sobre isso. Geralmente, quando a gente encontra material acadêmico sobre população trans, é sobre saúde, né? Então, vai falar sobre a questão da saúde mental, cirurgias, vai falar, ou sobre violência, né? Outras pautas é muito difícil. Então, majoritariamente blogs. Espectrometria não binária, do Caí Rez Lobo, que é uma pessoa trans não binária, foi excepcional assim, para minha pesquisa. O Resistência não binária. Enfim, alguns grupos de Facebook e blogs mesmo, que me ajudaram, que fazem matérias incríveis, inclusive, sobre pessoas não binárias e pessoas trans em geral, que me ajudaram muito. Indicações e pesquisa mesmo, assim, digitar, por exemplo, o Spotify não dá para fazer isso, mas o Bandcamp, que é uma outra plataforma de música, quando um artista se publica lá, ele pode botar tags, sabe, para você localizar, tipo o hashtag TBT, né? Então, eu procurei pela tag trans, eu procurei pela tag non-binary, eu procurei por tags e eu consegui achar bastante gente. Em grupos do Facebook, foi assim, gente, vocês escutam algum artista trans, tem para indicar, vocês conhecem? E foi basicamente assim a minha pesquisa. Foi totalmente feita pela internet, com pesquisa desse jeito. E eu fiquei com uma lista de mais de 800 artistas trans no mundo inteiro. Tá lá na pesquisa, tá lá no PDF, tem a tabela completa, com o artista, qual é o país, qual a plataforma, o gênero musical. Não foi uma pesquisa... A pior parte da pesquisa foi fazer esse levantamento, porque não é uma coisa que você pode digitar assim no Wikipedia, se bem que agora tem, se você procurar no Wikipedia tem uma lista de artistas trans, mas na época não tinha, né? Lista de artistas trans e aparecer todo mundo bonitinho, né? Então foi um trabalho bem difícil, especialmente os mais independentes, que no caso eram os não binários, né? Se você perguntar assim, quantos não binários tem nesses 800? De cabeça eu vou lembrar de 4 nomes, sabe? E são 4 artistas que também não têm essa visibilidade toda. Inclusive, 2 deles nem estão no Spotify, só estão no YouTube, que são latino-americanos. E então, assim, até dentro desse número, assim, 800 parece muito, mas não em relação à população mundial, né? E dentro desses 800, por exemplo, a quantidade de pessoas não binárias também é muito reduzida, talvez porque a gente ainda não tem um respeito necessário para essa visibilidade, e você pode se identificar com isso quando você está se entendendo nesse mundo. E as referências que você vai buscar, por exemplo, na minha infância e adolescência, as referências de pessoas parecidas comigo, era Vera Verão e Lacraia, ou seja, que estão sendo ridicularizadas, eu nunca vou sair do armário, né? Eu vou ficar quieto aqui porque a pior coisa que eu posso fazer na minha vida é sair do armário para ser ridicularizado. Então, até isso a gente, enquanto não binário, sofre, porque a gente é ridicularizado pela própria comunidade, né? Então, muita gente prefere falar assim, não, eu sou um homem trans, prefere escolher uma outra caixinha, que às vezes não é verdade, para não sofrer preconceito dentro da própria comunidade. Eu percebo que nos ambientes da comunidade trans, né, não se fala de fato sobre a nossa vivência. Assim, eu vejo as pessoas
falando como se a vivência não binária fosse resumida à linguagem neutra. E sempre assim, nas pesquisas, por exemplo, sobre o movimento LGBT, já é difícil você ter uma definição boa, né, sobre pessoas trans, uma definição que não seja genitalizadora, e quando chega para a gente é uma coisa assim. Então, uma notinha de rodapé. Tem até o caso Sam Smith, né, que eu se assumiu não binário, né, usa só pronomes neutros e a reação do público é tipo assim, no começo, né, foi aquela crítica e depois vou continuar agindo como se nada tivesse acontecido, te tratando no masculino, você é homem, que nada mais importa. E eu Cyrus. A Miley Cyrus também eu não sabia, não. Que se assumiram como não binários e todo mundo trata como se nada tivesse acontecido. Eles estão na minha lista lá. 800 milhões de ouvintes no Spotify, de pessoas não binárias. Mas ninguém leva a sério, né? E eu acho que até por uma questão de perspectiva também, porque, por exemplo, a gente não tem um exemplo, sei lá, uma pessoa não binária mais velha que conseguiu fazer as coisas, conseguiu sobreviver, conquistar as coisas na vida dela. Eu acho que isso interfere muito, porque eu realmente não vejo a gente sendo colocado em outros ambientes. Eu me sinto assim, bem à parte da situação. Queria que você aproveitasse, né, que você está falando de mídia e tudo mais, para você divulgar aqui seu canal no YouTube, seu blog, as listas, as duas playlists, né, sobre pessoas trans que eu escuto, eu gosto bastante, acho maneiro a gente não só por se identificar, né, mas também influenciar isso. Divulga aí pra gente nos comentários, por favor. Você, assim, você acha que nessa questão musical talvez tenham pessoas não binárias que não se sentem à vontade de serem colocadas, não se sentem seguras de assumirem isso por causa dessa opressão? Com certeza. Com certeza. Assim, toda letra dentro da sigla que não é muito falada tende a ser a mais oprimida, e não porque o número seja menor, mas porque as pessoas tenham medo. Né? Por exemplo, outro grupo que eu acho que é muito invisibilizado também dentro são os assexuais. A gente não fala sobre isso, a gente quase que ignora que tem pessoas assexuais dentro do grupo, né? da pauta, e que sofrem preconceito dentro da própria sigla. Então, eu estou em alguns grupos, né? Eu já vi gente assexual falando ali que eu sou assexual. Aí vinha, sei lá, mulheres lésbicas. Não, mas sexo é importante. Ou homens gays. Mas sexo é importante. E, tipo, a gente começa a gerar uma série de ansiedades porque, assim, se eu não for aceito dentro do grupo, tem a sigla lá, o arco-íris, que é o que vai me abarcar. E aí eu não vou ser aceito dentro desse grupo, gente, pra onde eu vou? Sabe? Quem que vai me aceitar? Quem que vai me amar? Quem que vai me acolher? Né? Então, acho que a gente lida muito com isso dentro da não binariedade também. Eu acho que, como se falou a questão da afetividade, eu me identifico dentro do espectro assexual, né? E como uma pessoa não binária, e tem toda a questão também de ser visto como puritanismo, e é uma invisibilização muito grande, né? Se você não trata desses assuntos, acaba que quando você fala, você reproduz isso naturalmente, e é preciso ter muita cabeça para parar e poder refletir sobre isso. E eu, assim, acho que o conceito de comunidade LGBT é muito complicado, né? Porque, ao mesmo tempo, não tem como você dizer assim, não, vamos separar, porque precisa ter essa inclusão do que vai fora da cisnormatividade, da heteronormatividade, da alonormatividade, por aí vai. Só que, ao mesmo tempo, o que é LGBT na prática, né? O que está sendo incluso, né? Acho que a própria história do nosso movimento, né, de ter toda a questão, né, das travestis, principalmente as negras, estarem ali na linha de frente, e depois, né,
quando ficou tudo tranquilo, os gays foram e elas ficaram para trás, é bem complicado. Eu acho que essa questão estrutural pode ser muito frustrante para a gente e acaba entrando, né, na questão da vivência psicológica, né? Porque numa sociedade que invisibiliza a gente o tempo todo, né? Que diz que aquilo ali. Acho que assim, já tem muito essa coisa que trans é invenção. Se trans é invenção, não binário é. Lenda Não, urbana. e como que você acha que isso afeta o nosso psicológico, não só na questão da solidão, né, que você falou da afetividade, mas na questão da autoidentificação, do poder se reconhecer? Porque eu, por exemplo, um dos motivos que eu demorei para poder me reconhecer trans era porque eu tinha muita dificuldade em me colocar na figura masculina, mas ao mesmo tempo eu não entendia que eu não precisava estar na figura masculina sem estar na figura feminina. É um processo tão grande de opressões que a gente sofre, porque é aquilo que eu falei, né? Quando eu me entendia como mulher, eu nunca fui considerada mulher o suficiente para estar dentro daquela caixa, né? E aí eu achava que eu tinha que ir pro outro lado, só que assim, não, mas eu não quero estar nessa caixa, eu não faço parte disso, né? Como é que eu existo no mundo onde eu não tenho... o livro do João Nery, o título desse livro, para mim, ele representa muito bem, é Viagem Solitária. E, assim, é uma viagem solitária mesmo, porque você quase se obriga a se isolar, sabe? Você não encontra ninguém igual a você não vê referência, sabe? Fosse um personagem fictício num filme, sabe? Que a primeira vez, não sei se você tem recordação, a primeira vez que eu me lembro de ver um personagem não binário assumido, que falou, eu sou uma pessoa não binária, foi 2017, sei lá, quando que é aquela série One Day at a Time? Tem a personagem Cid. Sim, É uma sim. série da Netflix. Então, assim, é muito recente, sabe? O que eu tava vivendo na minha adolescência foi um período de isolamento, de tipo, ok, eu preciso morrer porque eu não tenho o que fazer nesse mundo. Eu não me encaixo em lugar nenhum. Eu lembro na época do Orkut, tinha uma comunidade chamada Outsiders, os que não se encaixam, porque nada funcionava, né? Você tem os seus amigos, está montando seu ciclo de amizade, sua família, e você não consegue se identificar com ninguém. Ninguém entende o que você está falando, você vai cansando de falar. Conforme as pessoas não vão te entendendo, você vai cansando. Você vai cansando de falar, aí ou você finge que está tudo bem, ou você não vai mais. Aí você vira o antissocial, aí você vira o antipático. Aí, tipo, meu pai costumava brincar, que mora na caverna, porque eu não saio do meu quarto. Tipo, a quarentena mudou muito pouco na minha vida, porque eu já não saio de casa. E aí, por que você não sabe? Por que você não vai na boate? Por que você não vai na festa? Por que você não vai no lugar? Porque você acostuma, você vai se acostumando a ficar sozinho, porque a sociedade não permite que você se identifique com nada. A questão da representatividade, da visibilidade de personagens e pessoas trans, e especialmente não binárias, nas mídias, nas novelas, nos filmes, nos espaços em geral, ela tem esse papel muito grande de, tipo, você sentir que você não é um monstro, né? Tipo, o que que eu sou? Eu sou uma criatura exótica, eu sou bizarro, ninguém me entende, sabe? E aí você fica com medo constante de simplesmente falar sobre quem você é, como você se sente. Isso, assim, eu não vou falar palavrão, mas isso acaba com a mente de uma pessoa, né? Então, ultimamente, assim, mais recentemente, eu tenho falado muito sobre a importância da saúde mental, né? Da gente procurar a ajuda de psicólogos e psiquiatras, não por sermos pessoas trans, não por sermos não binários, mas porque a forma como a sociedade tratou a gente, e não necessariamente sob um preconceito direto, assim, de alguém falar uma coisa transfóbica ou te agredir, mas a forma que a nossa mente vai processando essas faltas de referência, essa solidão, esse auto-isolamento, a gente tende a estar tão mal, tão bugado, tão aos frangalhos, que, assim, isso justifica por que a estatística de número de suicídios é tão alta entre a população LGBT, né? Porque a gente
a gente é quase que doutrinado socialmente a sofrer calado, sabe? Então, eram umas situações assim, por exemplo, quando alguém falava uma coisa ofensiva para lacraia, todo mundo ria, e aí você, no fundo, você se força a rir, mas no caso tá tipo, meu Deus do céu, vão fazer isso comigo. Se eu falar, se eu sair vestido desse jeito, se eu fizer o que eu quero fazer, sabe? Então, no fundo, você tá rindo, mas querendo morrer, porque você não pode ser quem você é. A importância da gente fazer esses espaços de visibilidade, né? E não só nas artes, assim, eu falo das artes porque é a minha área de formação, mas se eu tivesse, por exemplo, se eu fosse num consultório médico, fosse atendido por uma médica travesti, olha que incrível! Eu diria, nossa, olha, chega em casa, pai, uma travesti médica, olha que coisa incrível, coisa maravilhosa. Ela não está num lugar de ridicularização, sabe? Ela está num lugar de respeito, sabe? Então, isso é muito importante. É isso que você falou no começo, a gente precisa normalizar nossas existências, sabe? Em todos os espaços. Isso é muito, nossa, isso é literalmente uma questão de saúde pública, assim, porque a gente precisa ter essas referências, especialmente, por exemplo, pessoas negras. Você comentou que você viu meu vídeo sobre a minha mastectomia, né, no meu canal. Eu não ia fazer aquele vídeo, eu não ia fazer um vídeo sobre a minha mastectomia, mas eu não achei conteúdo em português de pessoas trans não binárias negras que tivessem feito mastectomia para mostrar os resultados. E assim, quando eu fui fazer a minha pesquisa para a minha mastectomia, os canais que eu achava de gente mostrando resultado na pele negra era só gringo, sabe? Nem todo mundo tem acesso a conteúdo em inglês, em outro idioma. Então eu falei, cara, eu preciso fazer esse vídeo. As pessoas, assim, não têm referência, elas não sabem como é que vai ficar o resultado na pele negra, sabe? Essa falta de referência é uma das coisas mais... Nossa, isso é uma das coisas mais ensurdecedoras, assim. Isso me deixa desesperado, porque, assim, eu sou um adulto bugado porque eu não fui uma criança ou um adolescente que tivesse referência o suficiente para poder se entender dentro do mundo como um ser humano que deve ser respeitado. Eu fui acostumado a ser maltratado, eu fui acostumado a ter a minha autoestima aos frangalhos. Então, quando chega nos dias de hoje que alguém me trata bem, eu fico surpresa. Nossa, que pessoa incrível, só porque ela me deu bom dia. Eu acho que ela está sendo o máximo, sabe? Você vê como que buga a nossa mente. Eu acho que essa questão de ficar surpreso assim, cara, quando eu vou fazer, sei lá, algum serviço público e alguém me trata que nem gente, eu tenho vontade de sair de lá chorando de emoção. Eu fico, isso aconteceu mesmo? Será que a pessoa está falando comigo? E eu queria aproveitar que você estava falando essa questão, né, que você acaba não sendo compreendido e tudo mais, porque eu até também vi um outro vídeo seu que você estava falando sobre a mulher ser colocada numa posição de doida e irracional a partir do momento que ela se impõe em relação a isso, né? E eu achei muito interessante, porque isso acho que acaba se aplicando a qualquer opressão social, né? E acho que isso prejudica mais ainda o nosso psicológico, porque quando a gente finalmente começa a tentar se impor, a gente acaba parando de novo, porque você começa a pensar, nossa, então se todo mundo está dizendo que é isso, então deve ter alguma coisa de errado comigo. Eu acho isso uma coisa muito cruel assim da estrutura quando a gente é colocado nessa posição, porque né, acaba que a partir do momento que eu chego e falar, você não tem capacidade mental, não somente, né, tem toda a coisa de eu não estou te colocando como um ser humano pensante, né? Mas, né, a partir do momento que eu falo isso, então tudo que você me disser eu vou ignorar porque é isso que eu acho. Eu acho que. E essa questão que você falou também, por exemplo, a própria personagem, né, do One Day at a Time foi uma personagem não binária, né, interpretada por uma pessoa cis, e mesmo assim teve toda a questão genitalizadora, né? Que a personagem que namorava ela, né, era uma mulher lésbica e ela reforçava o tempo todo que ela gostava de vaginas. E aí você ficava assim, não, então peraí, você está namorando uma pessoa trans, mas você está dizendo que você é lésbica porque você se sente atraída por pessoas que têm vagina. É bem complicado. Essa questão aí do afeto da pessoa não binária, nossa, isso dá um debate à parte. Porque eu já tive um relacionamento
ela ficava falando o tempo todo que ela era uma mulher lésbica. Isso, assim, isso me dava uma angústia. A gente tava nos espaços, não, porque eu sou uma mulher lésbica, e não sei o quê. Ela falava com ênfase, quase tipo assim, não, sapatão militante, sabe? Que eu acho ótimo, mas toda vez que ela falava aquilo, era quase como se ela estivesse falando assim, então, eu sou lésbica, tipo, eu estou com você, eu não tô nem aí pra, se você se identifica como não binária, sabe? Eu vou continuar me reafirmando como uma pessoa lésbica. E era tipo, meu Deus do céu, sabe? Eu tenho que estar nesse relacionamento, eu não tenho. E aí, a gente mesmo, por essa questão da linguagem, a gente não sabe quem se relaciona com a pessoa não binária é o quê? A gente não sabe. Eu não sei. Então, assim, toda vez que ela me pergunta qual é a sua orientação sexual, eu não sei nem o que responder. Porque, tipo, falar que é hétero, pra mim, é quase que uma ofensa. Você falar que me chamar de hétero. Né? Apesar que a definição da palavra é você gostar de um gênero diferente do seu. Né? Então, não necessariamente significa, né, gêneros binários. Né? Mas tudo bem. Falar que eu sou homo também não funciona, porque então, assim, é muito complexo. A própria linguagem faz com que a gente fique sempre nesse. A gente quase fica num mecanismo de defesa o tempo todo. Né? Então, assim, até onde a gente consegue problematizar, até onde a gente consegue não surtar, porque é muito difícil, sabe? Essa personagem mesmo, tipo, nossa, é uma personagem não binária, que lindo, que maravilha. Aí fica repetindo isso, não, porque ele é lésbica, porque ele é lésbica, porque ele é lésbica. Tipo, peraí. Mas ela tá namorando uma pessoa não binária, tipo, não, sabe? É muito. Ai, é E, muito difícil. A gente fala sobre afeto da pessoa não binária, a gente tem que fazer outra live, porque senão não, não vai eu dar. acho que a próxima questão do relacionamento transcentrado, né? Eu fico tipo assim, ok, relacionamento transcentrado, mas se for uma pessoa não binária e uma pessoa binária, tipo, cara, Buga. é muito diferente. E tem toda essa imposição. Acho que até mesmo as pessoas trans, né? Ah, eu tô com você, mas eu te vejo de forma mais masculina. Então, eu acho que. Mas essa questão da nossa autoestima, né? Dessa questão que a gente vai. Quando a pessoa é legal com a gente fica todo emocionado, né? E tal. É quase. Isso também tem a ver com a nossa quase que chance inevitável de entrar num relacionamento tóxico. Porque, por exemplo, se alguém falasse para se eu gostasse de alguém, eu gosto de uma pessoa, estou interessada na pessoa, a pessoa mostra que é recíproco, que ela também tá afim de mim. É muito complicada pra gente ou procurar e como você vai e vai entrar num relacionamento que a chance dele ser tóxico é muito grande, né? Isso acontece também em relação a Eu só peguei o telefone desconectado aqui. Desculpa, foi eu só peguei o final, mas acho muito pertinente você colocar isso, né? E toda essa questão também, que já quase não se fala a questão da afetividade da pessoa não binária, né? Da pessoa não binária negra, então torna ainda mais complicado, né? Achei muito importante ter essa conversa com você, Calu. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite. Admiro muito você. Fico muito feliz de ver uma pessoa não binária igual você, falando sobre as coisas, fazendo vídeo, fazendo pesquisa na faculdade. Tipo assim, eu penso, quando eu me formar, eu quero ser igual você. Não só em relação, mas em relação a tudo. Eu acho que assim, é muito exemplo, eu sou novinho, estou começando agora e, pô, pra mim